A sede da Fazenda Gama é um exemplar da arquitetura típica existente na região centro-oeste nos séculos XVIII e XIX. A casa possui traços arquitetônicos do período colonial brasileiro, com estrutura de madeira, paredes de adobe, telhado em telhas de barro estilo francesa e as portas e janelas de madeira têm proporções marcadamente verticais. Situada no coração do Brasília Country Club, o primeiro clube da capital federal, a casa de 260 metros quadrados com 10 cômodos e varanda guarda uma história que deve ser contada. História que passa pela cultura regional, pela música e até mesmo pela política. Muito antes de Brasília ser construída, a Casa Velha da Fazenda Gama já era palco de acontecimentos importantes naquelas terras do Planalto Goiano. Com mais de 3.000 alqueires e numeroso rebanho bovino, a fazenda servia de pouso nas festas do Divino. Por todo o estado de Goiás, a Fazenda Gama sempre foi uma referência marcante. O nome da fazenda foi uma homenagem ao padre Luiz da Gama Mendonça, que viveu na região nos tempos das descobertas do ouro. Chegando ao arraial Santa Luzia, atual Lusiânia, no início do ano de 1747, o padre Gama foi o primeiro sacerdote que penetrou no acampamento dos mineiros, erguendo um altar improvisado junto a uma grande cruz para celebrar a primeira missa, assistida por mais de 6.000 pessoas no dia 25 de março daquele ano. O padre pioneiro levava sempre seus ofícios às massas nas mais distantes localidades da região, realizando inúmeras festas de cunho religioso e também cultural. A festa do Divino, particularmente, atraía um grande número de visitantes, que desfrutavam de alegria e boa comida num encontro de fé, música e dança. Em fins do século XVIII, a mineração começou a declinar, levando muitas famílias a abandonarem a vila e se fixarem na zona rural, passando a dedicar-se à lavoura e à criação de gado. Surgiram então grandes fazendas como Alagado, Ponte Alta, Ipê e Gama. Desta época vieram as ideias de mudança da capital do Brasil para o interior. Desde a Inconfidência Mineira até a proclamação da República, a interiorização da capital era assunto recorrente no seio da sociedade brasileira. O patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, sugeriu inclusive o nome de Brasília, a nova capital. Em 1892 foi criada a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, cujo objetivo era demarcar o futuro Distrito Federal. Foi a primeira iniciativa oficial do governo brasileiro para concretizar a mudança da capital. Essa comitiva ficou conhecida por Missão Cruz. Em 1946, foi criada outra comissão, a de Estudos para a Localização da Nova Capital, chefiada pelo general Poli Coelho, que percorreu e ampliou o quadrilátero Cruz, definindo a área do futuro Distrito Federal. Em 1952, o Congresso Nacional aprovou lei que determinava estudos conclusivos para a construção da nova capital no Planalto Central. Mas só em 1956, no governo de Juscelino Kubitschek, que a construção de Brasília se materializou. Enquanto isso, a Fazenda Gama surgia entre os povoados de Santa Luzia, atual Lusiânia, e Formosa de Goiás. Em 1918, a fazenda foi adquirida de uso capião por Josué da Costa Meireles. Após várias sucessões, em 1946, já com a sede construída, a fazenda passou a ser propriedade de Agostinho de Almeida e Silva. Em junho de 1955, a Fazenda Gama foi desapropriada pela Comissão de Cooperação para a Mudança da Capital Federal. Os tempos passaram e as festas do Padre Gama já contam com mais de 2 séculos, mas o espírito acolhedor daquela época se perpetuou até os nossos dias. E foi nesse ambiente que Juscelino Kubitschek, em 1956, encontrou a fazenda com sua vegetação densa, suas águas límpidas e sua sede, uma casinha simples, mas encantadora.
A primeira visita do presidente Juscelino Kubitschek à região da nova capital foi em 2 de outubro de 1956. A comitiva presidencial desceu numa estação de passageiros improvisada, que ficava próxima à parte mais alta da região, no Cruzeiro. Lá foram mostrados ao presidente os primeiros planos de construção da nova capital. Depois, a comitiva presidencial seguiu para a Fazenda Gama, onde seria construída a residência provisória do presidente. Nós saltamos do avião, viemos em jipes, em carros, compreendeu? E chegamos naquela casa, né? Aquela casa é uma coisa muito interessante, porque a gente vê ali a solidariedade entre os porcos e as galinhas, né? Eles aprenderam que durante a construção de Brasília, a gente tinha que ser solidário, né? E fomos solidários. É muito bonita e emocionante aquela casa, eu tomando aquele cafezinho e aquela intimidade de pessoas com a galinha, com os porcos, né? Então ficou uma coisa assim simples e emocionante. Na ocasião, Altamiro de Moura Pacheco, presidente da Comissão Goiana de Cooperação para a Mudança da Capital, convidou o presidente J.K. Israel Pinheiro para conhecerem uma nascente d'água junto a uma pequena floresta a uns 200 metros. E todos foram. Juscelino Kubitschek e Israel Pinheiro experimentaram da água límpida, que semanas mais tarde serviria para abastecer o catetinho, construído em menos de um mês. Esta mesma fonte, anos mais tarde, serviria de inspiração para uma das imortais composições de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Água de Beber. Eles terminaram o jantar e foram dar uma volta no catetinho. E escutaram esse barulho de água que você está ouvindo aqui. E perguntaram, mas que barulho de água é esse? Ele disse, olha, eu vou mostrar para você, camarada. A água de beber, essa água que você tem aqui para alimentar de água o catetinho. Agora você vai ver uma água limpa, uma água bacana. Camarada, você vai gostar da água de beber, camarada. Vamos lá, camarada, vamos lá. Vamos que vamos. E aí, o Vinícius ficou com essa inspiração e o Tom saiu já cantando. Água de beber, camarada. Não é? Aí começava a rir o outro. É água de beber, é. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Mas, voltando à visita de JK, após alguns passeios pelo cerrado, o café já estava pronto. E todos rumaram para a sede da Fazenda Gama, a Casa Velha. A irmã do zelador da fazenda, uma morena simpática de nome Zenaide, veio servir o café numa bandeja com xícaras de ágata. Serviu café, aquelas vasilhas muito simples, mas não tivemos nenhum constrangimento em oferecer o que a gente tinha, porque cada um oferece o que tem para dar, né? Xicrinhas de ágata descascada, bolizinho descascado, e o Juscelino, então ele ficou muito empolgado quando ele viu porcos e galinhas, pediu um milho para tratar dos bichos. Ele não sabia se tomava o café ou se tratava das galinhas e dos porcos. Aí juntou um pouco de criação por perto, tiramos as fotos, eram muitos homens, mulher não tinha nenhuma. O doutor Juscelino, muito simpático, muito brincalhão, amigo mesmo, me perguntou logo, Zenaide, você me conhece? E eu disse, só por televisão. E eu era recém-chegada do Rio de Janeiro há mais ou menos um ano atrás, né? Fiquei em Goiânia um tempo com a minha avó e depois vim para morar com meu irmão. Foi na ocasião que chegou essa comitiva, essa gente. Mas eles ficaram pouco tempo, eu não posso precisar horas assim que eles ficaram. Eu sei que eu servi o café, eu e a minha cunhada, tiramos a foto e voltamos para casa. E eles foram dar as voltas, né? Foi quando o doutor Juscelino achou a fontezinha de água dentro da mata. Voltou bem impressionado com essa maravilha que ele descobriu, né? No final da tarde daquele importante dia, os aviões da caravana presidencial decolaram para o Rio de Janeiro,
deixando para trás uma extraordinária mensagem de confiança. Partia o presidente Juscelino Kubitschek, mas ficava registrado para a história e para a posteridade o seu pensamento. Sentado ao tronco de uma árvore caída à beira d'água, próxima à sede da Fazenda Gama, J.K. escreveu: deste planalto central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Dias depois, no Rio de Janeiro, um grupo de amigos resolveu se cotizar para construir uma casa para Juscelino no local aonde iria ser a nova capital. Assim nascia o Palácio de Tábuas, depois denominado Catetinho, por sugestão de Dilermando Reis, músico e violonista, amigo de J.K., numa alusão ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O grupo responsável pela execução da obra chega ao local e passa a morar na Casa Velha, que serviu de núcleo pioneiro, dotado inclusive de um campo de pouso construído nas proximidades. O Catetinho foi construído em apenas 10 dias. No dia 10 de novembro de 1956, o presidente Juscelino descerra a placa de inauguração e emociona-se ao ouvir todos cantando em serenata a primeira música de exaltação a Brasília, composta por Dilermando Reis e Bastos Tigre, no Planalto Central. A caminho da floresta brasileira. Bem perto dali, a Casa Velha assistia a tudo. Nela foi instalada a primeira estação de rádio de Brasília pela Paner do Brasil, no dia 28 de outubro de 1956. Com a perspectiva da viagem do presidente J.K. à região, Bernardo Saião trouxe de Lusiânia um guarda-campo para cuidar do campo de pouso da Fazenda Gama. Este guarda-campo chamava-se Luciano Pereira e trabalhava antes na aeronáutica. Ele é considerado o primeiro funcionário de fato da nova CAP. Em 1958, antes da inauguração de Brasília, a nova CAP resolve doar ao Brasília Country Club parte das terras da antiga Fazenda Gama. Os 2 primeiros títulos do clube foram concedidos ao presidente Juscelino Kubitschek e a Israel Pinheiro. A Casa Velha, então, permaneceu sob os cuidados do clube, que a conservou como único testemunho histórico de uma época que precede a inauguração de Brasília. Finalmente, em 2006, a casa foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Distrito Federal, o que contribuiu para sua completa restauração em 2007. As obras de restauração da Casa Velha compreenderam várias etapas. Algumas paredes internas foram demolidas para se retomar o aspecto arquitetônico original. Toda a estrutura de madeira do telhado foi desmontada. As peças de madeira danificadas foram substituídas por outras de igual dimensão e tipo. Todas as telhas de barro passaram por processo de limpeza, compreendendo lavagem individual e aplicação de silicone. O reboco das paredes foi revisado de maneira a apresentar aspecto uniforme e rústico. Todo o piso de tábua corrida foi desmontado e substituído, procurando se manter o aspecto original. As partes cimentadas foram reconstruídas e foi construída uma calçada em volta da residência, de maneira a proteger as paredes externas contra a umidade.
As esquadrias de madeira foram desmontadas e as peças danificadas substituídas. Todas as janelas, portas e portais receberam pintura na cor original, azul. Finalmente, todas as instalações hidráulicas e elétricas foram revisadas de maneira a apresentar um perfeito funcionamento. A casa hoje, nós podemos dizer com orgulho, está restaurada, fiel, né, à sua aparência original, embora naturalmente com pequenas adaptações técnicas necessárias à sua estabilidade. Foi necessário usar algumas próteses em concreto, né, que ficaram completamente ocultas, mas sem falsificar, né, as características arquitetônicas. Pelo contrário, como a casa ela tem paredes de adobe, esse adobe foi descascado em alguns trechos para mostrar didaticamente ao visitante a natureza construtiva dessa arquitetura, né, porque a casa exerce esse papel também. Então, agora, em funcionamento, a casa vai servir de ponto de apoio ao catetinho, né, que vai ser uma extensão de percurso a todos os que visitarem o catetinho. Esse conjunto, então, vai se tornar, além do mais, um atrativo em si, para o qual o Country Club está dando toda a sua colaboração, deu na parte construtiva e irá colaborar também na parte da visitação. O Brasília Country Club tomou a responsabilidade de manter a casa conservada, criando um espaço cultural com ambientação própria para mostrar a trajetória histórica da casa, além de abrigar atividades culturais. A história de Brasília se confunde com a nossa história do nosso Brasília Country Club, que foi fundado pelos engenheiros da Nova Cap. Teve o seu primeiro presidente, o presidente da Nova Cap, Moacir, o segundo presidente, Israel Pinheiro, e assim por diante. Todos aqueles que ajudaram na construção da capital ajudaram na construção deste clube. E nós nos responsabilizamos pela manutenção desta casa, pelo marco histórico que ela é. E com isso conseguimos, junto à Petrobras, ao governo federal e governo do GDF, ajuda para que restaurássemos esta obra. O complexo do Catetinho ganha esta casa, o cidadão brasilense e o cidadão brasileiro também terão o prazer de ver e estar aonde Juscelino esteve. Isso para nós do Brasília Country Club é uma grande honra e uma grande satisfação. Agora, totalmente restaurada, a Casa Velha da Fazenda Gama vai abrigar atividades e festas de caráter cultural, como exposições de artes plásticas, concertos musicais, noites de autógrafos e palestras, entre outras. Nós fomos convidados para coordenar o processo museológico da Casa da Fazenda Gama, para que esse projeto museológico contemplasse o que era uma casa na época em que a Fazenda Gama presidia toda essa região aqui, que é um santuário ecológico. E nós estaremos nesse projeto museológico trazendo a documentação de época fotográfica e a documentação de cenário, que são camas, arreios, e toda a necessidade de restauração, como se vivia antes da chegada e o pé do presidente Juscelino pelo Planalto Central na primeira vez, em 2 de outubro de 1956. Dessa forma, o Brasília Country Club resgata não só para os sócios, mas para toda a comunidade brasilense, a história da Casa Velha da Fazenda Gama, comprometendo-se em manter a fidelidade da origem do nome e da função histórica e cultural deste lugar do passado, renascido no presente, que passará a abrigar as mais diversas manifestações culturais que se firmam e se perpetuam em Brasília.